Olá, meu amado, minha amada irmã. Quero trazer um estudo com o título Existirá animais no reino de Deus? Para respondermos essa pergunta, devemos ir primeiro em Gênesis capítulo 2, versículo 20, onde diz assim: Deu nome ao homem todos os animais domésticos, as aves do céu e todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Meus irmãos, nós vemos aqui que no começo do mundo, quando Deus criou os céus, a terra, logo depois ele criou o jardim do Éden e colocou o homem ali. Deus permitiu o homem colocar nome nos animais, ou seja, já nesse começo já existia animais. E este lugar era o jardim do Éden, onde Deus, na virada do dia, ele passeava e ia se encontrar com o homem, como está em Gênesis capítulo 3, versículo 8, quando diz assim: quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença de Deus, o homem e sua mulher, entre as árvores do jardim. Então, mais uma prova em que Deus ele estava ali com o homem no começo, aonde era o jardim do Éden. Nós também entendemos em Isaías capítulo 65, versículo 17, onde está falando sobre o reino de Deus que será estabelecido. Vamos acompanhar comigo? Onde diz assim: pois eis que crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Então aqui está falando sobre um novo céu, uma nova terra, o reino de Deus estabelecido eternamente. No versículo 24 e 25, a Bíblia é bem clara em que nesse reino, onde Deus será o governo, diz assim: será que antes que clame, eu responderei? Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro pastarão juntos, e o leão comerá palha como o boi. Pó será a comida da serpente. Não se fará mal, dano algum em meu santo monte, diz o Senhor. Em Apocalipse, capítulo 27, também nos fala da seguinte forma: quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número desses é como a areia do mar. Então devemos entender, meus queridos e amados irmãos, que o reino de Deus será na terra. E por esse motivo de ser na terra, hoje nós vemos que a terra existe animais, existe peixes, existe aves. É justamente por isso que o reino de Deus haverá também animais, porque a terra hoje é a sombra do reino de Deus. Por isso que a Bíblia fala que a terra está cheia da glória de Deus. Mas uma prova de que o reino de Deus haverá animais está em Apocalipse, capítulo 19, versículo 11 e 12, onde diz da seguinte forma: vi o céu aberto e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça, e os seus olhos são como chamas de fogo, na sua cabeça há muitos diademas, tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Ele está vestido, no verso 13 diz assim: está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. Seguiam-no os exércitos que há no céu, montado em cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimos, branco e puro, e saía da sua boca uma espada afiada para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro. E pessoalmente pisa o lugar do vinho, do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Aqui está falando, meus amados irmãos, a batalha de Cristo com a besta e o falso profeta. E vemos que Jesus desce do céu montado em um cavalo branco. Mais uma prova de que no reino de Deus haverá animais. Amém?